Curar as pessoas, mané. É pior, era infecto-contagiosa. Então ela era pior do que o câncer, né? Porque o câncer ele não, uma pessoa com câncer não transmite o câncer para outra. Então, eles foram curados. Mas desses 10 que foram curados, só um voltou para agradecer. E tem um estudo que foi feito. Deixa eu achar aqui, só para me lembrar o nome agora. Um estudo que foi feito numa faculdade, não estou achando o nome aqui, mas enfim, que diz o seguinte, que as pessoas gratas vivem mais e melhores do que as pessoas ingratas. As pessoas ingratas tendem a ter menos saúde do que as pessoas gratas. Isso é um estudo feito e comprovado cientificamente, não é uma ideia, um pensamento, não. É uma coisa real. Tá? E Divaldo conta uma história que eu acho muito interessante, que é de uma amiga dele, que ela começa a separar em setembro os presentes para serem dados no Natal. Aí ela começa a separar. Aí ela manda os presentes para esses amigos dela. Aí quando ela começa a receber os presentes de volta, ela começa a catalogar e começa a ver o preço dos presentes. E aí, se aquilo que ela mandou para a pessoa, né, for superior àquilo que ela recebeu, ela risca essa pessoa e no outro ano ela já não dá presente para essa pessoa. E aí o Divaldo está dizendo que não existe barganhas e trocas quando você quer fazer o bem, quando você quer agradar, quando você quer ser simpático, porque a simpatia é uma coisa, eu fiquei preocupado com isso, porque diz que a simpatia é uma coisa também benéfica à sua saúde, né? E eu não consigo ser simpático. Então, a simpatia, ela faz bem a você. Porque a empatia, ela só acontece porque tem a simpatia. Assim como as pessoas antipáticas, elas acabam recebendo do outro, boa noite, as pessoas antipáticas, elas acabam recebendo dos outros o quê? O inverso disso, que é o desprezo, né? E a empatia é aquele sentimento que você recebe da satisfação, né, da pessoa. A pessoa olha para você, ela tem empatia e lança aquela energia que é a energia positiva da presença, da simpatia pelo outro. Já o antipático não, isso acaba não acontecendo. Então, para fechar, nós precisamos sair da casa do interesse pessoal e ir em caminho da caridade. Porque o interesse pessoal, ele é onde nós enxergamos primeiramente nós, aí depois nós pensamos, aí enxergamos novamente nós, aí a gente pensa novamente, aí pensa novamente em nós, e aí você começa a só ver você no mundo. Você começa a achar que todo o tempo ele tem que ser a seu favor. Você não pode ter as 24 horas do dia, que as 24 horas do dia sejam para você. Tem momentos que você vai ter que ceder essas 24 horas para alguém.
que não seja as 24 horas, mas que seja parte dela. Então, a gente precisa sair, dar esse passo adiante. Porque na hora que você começa a dar esse passo adiante, você começa a entrar no período que nós estamos agora. Porque nós estamos num período que é delicado, que é a separação do joio e do trigo. Que já foi dita lá atrás. Essa separação, ela é justamente isso. Aquele indivíduo que não conseguiu sair, do interesse pessoal, e não conseguiu enxergar aquilo que estava à sua volta, os outros que estão à sua volta. Porque você não pode fazer da vida uma barganha, em que você pede alguma coisa, e a gente vê acontecer muito isso dentro, infelizmente, das religiões. As pessoas buscam as religiões pensando em alguma coisa para si. O retorno. Quando a pessoa vai fazendo, uma vez, rapidinho isso, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava dizendo para mim que ela estava fazendo um balanço sobre o tempo que ela tinha na religião, e ela disse que nesse balanço que ela estava fazendo, da 20 e tantos anos que ela tinha na religião, e o que ela mais viu dentro da religião dela foram pessoas buscando para si do que o próximo. Então tem alguma coisa de errado aí. Quando você está na religião e você só busca para si, porque na realidade a religião não é para você buscar nada para si. A religião é para você se conectar a Deus, né? Que ainda precisamos disso, a chegar do momento que as coisas serão tão naturais que a gente não vai precisar disso, vai ser natural, mas ainda a gente precisa dessa ligação a Deus. Então, quando você busca se ligar a Deus, você busca para vencer as suas imperfeições. Você não pode estar dentro da religião dizendo assim: hoje eu vou fazer uma prece bem forte, o meu dia não foi bom, ele tem que melhorar. Eu quero conseguir, eu quero melhorar minha casa, eu quero conseguir um emprego melhor, eu quero ter uma ascendência na social. A religião não é lugar para isso. Na maioria das vezes, a religião é sofrimento, entre aspas. Por quê? Porque você começa a entender que você perdeu muito tempo naquilo que você era proposto a você, e aí você começa a entrar em desespero. Você quer fazer, por isso que tem, às vezes, não sei se vocês já viram aquelas irmãs, eu gosto muito dos católicos, né, nesse aspecto, tem aquelas irmãs nas igrejas, né, que elas ficam, o padre vai abrir a porta da igreja e ela já está na porta esperando. Aí, se o padre puxar a porta de vez, ela cai dentro da igreja. É porque elas, é verdade, elas já viram o tempo que perdeu, né? E aí entra um pouco de desespero. As famosas beatas, a rata de sacristia, o povo fala rata de sacristia. É por isso que tem a história do Maria Preá, né? Eu vou contar a história rapidinho da Maria Preá, vocês sabem a história? A Maria Preá é o seguinte, rapidinho. É o seguinte, o padre a história, porque morreu Maria Preá, a história é assim. O padre estava namorando uma senhora que era Maria, o padre era coisa feia. Estava namorando uma senhora que o nome dela era Maria. E o sacristão viu. Aí o sacristão foi lá chantagear o padre. Falou: padre, o senhor está namorando a Maria, e essa Maria que estava sempre lá era chamada Maria Preá. Preá é errado, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é da mesma família. Porque tem gente como Preá. Aí o sacristão viu. Aí o sacristão virou e disse assim: tá vendo, pai? O senhor estava aí me regulando, mas eu vi o senhor está namorando a Maria, eu vou falar e tal, se eu não fizer isso aí, chantageou o padre. Aí o padre, o que o padre fez? Correu lá no coroinha e falou assim para ele: fica de olho no sacristão. Tudo que ele fizer de errado, tu vem aqui e fala para mim. Aí o coroinha ficou por ali, aí pegou ele tirando dinheiro das ofertas. Aí foi lá e falou para o padre. Aí o padre mandou chamar ele e falou assim:
quer dizer que tu está tirando dinheiro das ofertas, né? E tu para cima de mim querendo me chantagear. Aí o sacristão ambiente daquela situação, com medo do pai levar para o vídeo, falou assim, ó, fala o seguinte, morreu Maria Preá. Então daí surgiu o termo, morreu Maria. Boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe, muito obrigado, tá? A presença, a atenção de vocês. Tá certo?